Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 4 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Quarta-feira, aquela grade de respeito, Champions League na área, tem Libertadores, Copa Sul-Americana e muito mais. Antes, 3 coisas bem simples. Chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo que ajuda demais. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se achar que esse conteúdo pode te ajudar de alguma maneira, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre e bora! Bora lá, time! Iniciando aqui, 13h45, Champions League, Atlético de Madrid da Espanha, Feyenoord da Holanda. Primeiro jogo, o Feyenoord venceu o Celtic na Holanda por 2-0, o Atlético de Madrid empatou 1-1 com a Lazio lá na Itália. Agora o jogo é na Espanha. Se a gente olhar aqui o elenco das duas equipes, né? O Atlético de Madrid tem uma equipe mais gabaritada, tem uma camisa também mais pesada e vai jogar na Espanha. Ou seja, eu vejo sim um favoritismo para o time espanhol. Odd de 1,71, 1,67, Atlético de Madrid, empate anula. Acho que pode ser um caminho. Se a gente olhar aqui a questão da Race, né? Mercado de gols, pelo menos nessa temporada, o Atlético de Madrid vem numa tocada over gols. Dos 5 últimos jogos, 4 batendo, mais de 1,5 gol. Time do Feyenoord, como visitante, 5 jogos, todas as partidas com mais de 1,5 gol. Quem quiser operar aqui para mais de 1,5 gol, também é cenário. Odd de 1,28, uma odd bacana para um bilhete duplo. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 95%. Probabilidade lá em cima para gols, tá legal? Com relação aos escanteios, Atlético de Madrid tem 5,6 de média, jogando em casa, e o Feyenoord 6,1. Só que o jogo é na Espanha, casa cheia. Eu acredito que o time espanhol deve ter maior posse de bola e agredir mais, pelo menos no início da partida. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos para o time espanhol pode ser um cenário. O que é Race 3 cantos? O Atlético de Madrid fazendo 3 escanteios, primeiro que o Feyenoord. Cartões, juizão, média de 4. Atlético de Madrid 1,5, toma pouco. Feyenoord também 1,6, toma poucos cartões. Menos de 8, menos de 7 cartões aqui, tá legal? E vamos que vamos. Bora lá, 13h45, Antwerp da Bélgica, Shakhtar da Ucrânia. Sinceramente, com todo respeito, os dois coadjuvantes do grupo. Até porque nesse grupo a gente tem o Barcelona e o Porto. Acredito que o Barça e o Porto vão passar de fase. Aí aqui a briga vai ficar por vaga de Liga Europa e Conference, tá bom? Vamos lá. Primeira rodada, o Shakhtar enfrentou o Porto e perdeu por 3-1. Já o Antwerp foi lá na Espanha e tomou de 5 do Barcelona. Time, vamos lá, vamos abrir Race, né, para ver o que a gente pode fazer nesse jogo. Acho um jogo um pouco complicado para operar em pré-live, talvez ao vivo fique um pouco melhor. Vou mostrar por quê. O Antwerp em casa vem numa tocada under gols, com poucos gols. 0-0, 0-0, 1-0, aí um 6-0 que foge da tendência e novamente 1-0. Só que o Shakhtar jogando como visitante, 3-1, 1-1, 4-1, 2-0, 3-3. Eu tenho um time under gols, que faz poucos gols, e do outro lado um time over gols, que faz jogos com muitos gols. Aí fica aquela pergunta, né? E aí? Qual tendência que vai rolar nessa partida? Eu não sei. Quando a gente tem uma divergência, eu prefiro operar em mercado de gols ao vivo, tá bom? Vamos trazer aqui as probabilidades para tentar ajudar vocês de alguma maneira. Mercado de gols, quem quiser operar para mais de 1,5 gol, 75%. Under 3,5, menos de 3 gols e meio, 80%. Com relação aos escanteios, o Antwerp tem uma média de 6,5 e o Shakhtar 5,1. O jogo é na Bélgica. O Antwerp provavelmente deve agredir mais, pelo menos no começo da partida. Então podemos pensar numa Race 3 cantos a favor do Antwerp. Antwerp fazendo 3 escanteios, primeiro que o Shakhtar. Outro mercado que pode ser interessante, cartões. O Juizão tem uma média baixa, 2,6 cartões por jogo, Antwerp apenas 1,2 e Shakhtar apenas 1,8. Para a partida ter menos do que 8, para a partida ter menos do que 7 cartões. Pega essa informação e complementa no seu bilhete.
Fechado? E bora, 16 horas ainda na Liga dos Campeões, Celtic da Escócia, Lazio da Itália. Olhando aqui o grupo, a Lazio empatou 1-1 com o Atlético de Madrid, jogo na Itália, e o Celtic perdeu por 2-0 para o Feyenoord, jogo na Holanda. Olhando aqui a Race, o Celtic é um time geralmente que produz jogos com gols, né? Dos 5 últimos jogos, 4 deles batendo mais de 1,5 gols. A Lazio como visitante, 5 jogos, todas as partidas também batendo mais de 1,5 gols. E no histórico, um jogo em 2019, um jogo de Liga Europa, 2-1 para o Celtic. Mais de 1,5 gols novamente. É o que eu vou tentar nessa partida, tá, time? Acho complicado buscar mercado de resultados aqui, acho que vai ser um jogo equilibrado. Esse mais de 1,5 gols, com odd de 1,28 para montar numa dupla, pode ser interessante. E claro, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,67. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 90%. Fechou? Bora lá! Outra partida que, sinceramente, um jogo de coadjuvantes, né? Com todo respeito ao Crvena Zvezda, que é um time que eu gosto bastante de operar no Campeonato da Sérvia, e também Young Boys, um time muito forte na Suíça. Mas a hora que a gente vem aqui no grupo, a gente tem nada mais, nada menos que o Manchester City e o RB Leipzig. Acredito que essas duas equipes vão passar com tranquilidade, tá bom? Aí Young Boys e o Crvena Zvezda brigam por Liga Europa e Conference. Primeiro jogo, o Young Boys perdeu por 3-1 do RB Leipzig, jogo na Suíça, e o Crvena perdeu por 3-1 para o Manchester City. Esse jogo aqui o Crvena saiu ganhando por 1-0, depois tomou a virada, né? Time, o que eu vou buscar aqui? Mercado de gols. São duas equipes que geralmente produzem jogos com muitos gols em seus campeonatos locais, né? O Crvena é um time extremamente agressivo na Sérvia e o Young Boys na Suíça também. Acredito que aqui vão jogar para frente e os gols devem ocorrer. Se a gente vem no histórico, eu tenho duas partidas, 1-1 e 3-0. Ambas as partidas saindo mais de 1,5 gols. Se eu buscar aqui com vocês a odd do mais de 1,5 gols, eu tenho uma odd de 1,26. Pega essa odd, coloca numa dupla. Também a gente pode pensar, correndo um pouquinho mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,65, 1,62. Tabela de probabilidades, mercado de gols, mais de 1,5 gols, 75%. Outro mercado que pode ser interessante, mercado de escanteios. Crvena Zvezda, na Sérvia, tem uma média de 9 cantos por partida e o Young Boys 5,9 jogando como visitante. As equipes jogam para frente, não sai o gol, saem os escanteios. Então assim, final do primeiro tempo, o jogo ainda 0-0 em alta intensidade, fique esperto, o canto asiático, o canto limite. O Crvena tem 90% de probabilidade para sair um escanteio no final do primeiro tempo e o Young Boys 70%. Jogo 0-0 em alta intensidade, canto asiático, canto limite. Um escanteio no final do primeiro tempo. Fechado? E bora lá, 16 horas no Grupo da Morte, né? Por que Grupo da Morte? Paris Saint-Germain, Newcastle, Milan e Dortmund. Baita grupo equilibrado, tá legal? Eu tenho aqui o Dortmund da Alemanha contra o Milan da Itália. O Milan empatou 0-0, primeira partida aqui na estreia, né, contra o Newcastle, jogo na Itália, e o Dortmund foi até Paris e perdeu para o Paris Saint-Germain por 2-0. Agora o jogo é na Alemanha, talvez aqui o momento para o Dortmund se recuperar dentro da competição. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Dortmund em casa muito bem, né? 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols, mais de 1,5 gols, 3 de 5. O Milan jogando como visitante também vem muito bem e o Milan está muito bem no campeonato italiano. Acho que são 6 partidas, perdeu apenas um jogo para a Inter de Milão, tá bom? Eu acho que o Milan, com as contratações que fez e também manutenção do elenco, melhorou da temporada passada para essa. Eu tenho aqui uma derrota, como eu falei, para a Inter de Milão, um empate, são 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 5 de 5. No histórico, 2 jogos em 2002, faz muito tempo, o Milan ganhou uma e o Dortmund venceu outra, historicamente um confronto equilibrado. Time, o que eu vejo aqui? Se a gente perceber, né, o Milan fora de casa, dos 5 últimos jogos, ele marcou gol em todas as partidas. O Dortmund em casa, a gente sabe que é um time extremamente agressivo e eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Vai para cima em busca dos gols, né?
em busca da vitória. Por esse motivo, acredito que o mais de 1,5 gol tem boas chances de acontecer. Mais de 1,5 gol, odd de 1,25. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80%. Pega essa odd e monta numa dupla. Pô, Marco, quem vai ser o favorito? Time, em pré-live, acho um confronto extremamente equilibrado, tá? O Dortmund joga em casa, só que aqui desse lado a gente tem o Milan. Um time com uma camisa pesadíssima que sabe jogar esse tipo de torneio. Então, em pré-live, eu prefiro em mercado de gols. Ao vivo, se o Dortmund estiver melhor ou o Milan melhor, aí a gente executa por ali, tá bom? Vamos trazer aqui também mercado de escanteios. O Dortmund com uma média de 5,8, o Milan 4,5. Falando um pouquinho de cartões, Juizão 4,1, Dortmund 1,4, Milan 2,3. Aqui eu vou dar um cartãozinho para cada equipe. Fechou? E bora! 16 horas eu tenho aqui Porto de Portugal contra Barcelona da Espanha. As duas equipes que devem passar de fase aqui com tranquilidade. O Barça, como eu já falei para vocês, na estreia meteu 5-0 no Antwerp e o Porto meteu 3-1 no Shakhtar. Agora o jogo é em Portugal. Sinceramente, olhando os dois elencos, o Barcelona é superior, pelo menos em nossa humilde opinião. Sendo assim, com uma odd aqui de 1,85, 1,87, eu vou buscar Barcelona empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Olhando aqui a race das equipes, o Porto em casa, com relação ao mercado de gols, mais de 1,5 gol bate em 4 de 5, e o Barcelona como visitante, mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Acho que pode ser uma tendência, né? Esse mais de 1,5 gol com odd de 1,25 para montar num bilhete duplo. Tabela de probabilidades, mercado de gols, mais de 1,5 gol, 75%. Outra alternativa aqui que pode ser interessante, mercado de cartões. Juizão 4,8, Porto 1,7, Barcelona 2,3. Pelo menos um cartão para cada equipe. Barcelona empate anula, jogo para mais de 1,5 gol, pelo menos um cartão para cada equipe. E bora lá, 16 horas eu tenho Newcastle da Inglaterra versus Paris Saint-Germain da França. Primeira rodada na estreia, o Paris Saint-Germain ganhou por 2-0 do Dortmund, lá na França, e o Newcastle estreou 0-0 com o Milan, lá na Itália. Jogo na Inglaterra. Olhando aqui a race do Newcastle, jogando em casa, dos 5 últimos jogos ganhou 4, perdeu apenas uma partida, perdeu para o Liverpool. Derrota normal. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. Paris Saint-Germain como visitante oscila. 2 empates, 1 derrota, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, aqui é o seguinte, o Paris Saint-Germain, ele vem oscilando bastante. Só que ele tem um cara que joga muita bola, que não é novidade para ninguém. É o Mbappé. Provavelmente o melhor cara em atividade hoje, talvez ao lado do Haaland, no futebol. Assim, eu até pensei em dar alguma coisa a favor do Newcastle. Talvez dupla hipótese Newcastle, handicap asiático mais 1 para o Newcastle. Qual que é o meu receio? Se o Mbappé tiver naqueles dias que ele está impossível, aí complica, porque aí ele leva o Paris Saint-Germain nas costas, tá bom? Na verdade, é o único cara aqui que é um pouco diferente e pode fazer uma grande diferença na partida. Por esse motivo, eu acredito que mercado de resultados eu vou deixar para o ao vivo, mesmo dando um leve favoritismo para o Newcastle por jogar em casa e ter um conjunto melhor. Mas eu tenho receio do Mbappé, como eu falei para vocês. Eu também vejo um forte cenário aqui para gols, porque o Newcastle jogando em casa vai para cima, Paris Saint-Germain com o Mbappé na puxada de contra-ataque tem boas chances, tem o Gonçalo Ramos também, que joga muita bola, que jogava no Benfica, o atacante português, então vejo um jogo para gols. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80%. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mais de 1,5 gol, eu tenho uma odd de 1,23, pega essa odd e coloca numa dupla. Olhando aqui mercado de escanteios, Newcastle 5,9, Paris Saint-Germain 5,2. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0 em alta intensidade, canto asiático, canto limite. As duas equipes têm boas médias para sair um escanteio no final do primeiro tempo. Newcastle 80%, Paris Saint-Germain também 80%. Cartões, Juizão 5,7, Newcastle 2, Paris Saint-Germain 1,2.
pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 16 horas ainda na Liga dos Campeões, RB Leipzig, Alemanha, Manchester City, Inglaterra e o atual campeão da Liga dos Campeões. Time, vamos lá. No grupo, como eu já falei para vocês, provavelmente o City e o Leipzig vão passar de fase com tranquilidade. City, 3-1 no Crevena e o Leipzig meteu 3-1 no Young Boys. O que eu vejo aqui? Um jogo para gols, tá? O Leipzig é um time extremamente ofensivo, é a cultura, né, da franquia Red Bull, e o Manchester City dispensa apresentações, ainda mais com o Haaland no comando de ataque. A gente pega aqui os 5 últimos jogos do Leipzig, mais de 1,5 gols bateu em todas as partidas. O City, como visitante, mais de 1,5 gols bateu em 4 dos 5 últimos jogos. Histórico, um jogo em 2023, 1-1, e um jogo em 2021, 2-1. As duas partidas, mais de 1,5 gols e ambas marcam. É o que eu vou buscar aqui em pré-live com vocês. Mercado de gols, uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,23 para fazer aquela dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,67. Tabela de probabilidades, mercado de gols, mais de 1,5 gols, 85%. Time, outra alternativa aqui para quem curte mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Leipzig, Dani Olmo. Se estiver em campo, é uma boa pedida. O lado do City não é novidade para ninguém. Haaland é o nome da fera. Bora lá, semifinal de Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça da Argentina, LDU do Equador. Primeiro jogo lá no Equador, 3-0 para a LDU. Ou seja, aqui praticamente já foi. O que talvez dê pra gente fazer nessa partida? Pensa comigo, o Defensa vai jogar em casa, já está perdendo por 3-0. O que ele tem que fazer desde o momento inicial ali, juizão apitou, para tentar classificar para a final? Ele tem que ir para cima de qualquer maneira. Tem que tirar pelo menos 3 gols para levar a decisão para as penalidades. Então eu vejo aqui em pré-live uma possibilidade para a gente operar em cantos a favor do Defensa. Race 3 cantos a favor do time argentino. A média dele em casa é de 5,3 e da LDU 4,2. Eu acho que a LDU já está na final, porém, mercado de cantos, Race 3 cantos a favor do Defensa, possa ser aí uma alternativa para essa partida, tá bom? Race 3 cantos, Defensa fazendo 3 escanteios, primeiro que é a LDU. E bora lá, para fechar aqui a cereja do bolo, que dia espetacular para quem curte futebol. 21h30, segundo jogo de mata-mata semifinal Copa Libertadores, Internacional versus Fluminense. Primeiro jogo no Maracanã, um jogaço. 2-2 e o Fluminense conseguiu empatar com um jogador a menos. Teve uma baita recuperação jogando em casa. Imagina aqui se o Inter leva essa vantagem para Porto Alegre. Por enquanto, tá tudo empatado. Time, vamos lá. O que eu pude perceber analisando aqui as duas equipes? O Inter em casa, a gente olhar os 5 últimos jogos, mercado de gols, em 4 a gente tem mais de 1,5 gols. Fluminense como visitante, mercado de gols, novamente vem muito forte. Mais de 1,5 gols, 5 de 5. Aí eu puxei o histórico. Dos 5 últimos jogos, todas as partidas batendo mais de 1,5 gols. É segundo jogo de mata-mata. Se sair um gol rápido, quem tomar esse gol vai abrir. E aí muito provavelmente vem o segundo. Ou seja, é uma baita tendência para a partida o mais de 1,5 gols. E eu vou falar para vocês, já tem uma odd muito interessante. Odd de 1,47. Isso aqui, se você quiser operar ao vivo, em 5, 10 minutos de jogo, se o gol não sai, essa odd já vai para 1,50, 1,60. As duas equipes têm muita qualidade ali na frente. Ener Valencia de um lado, Cano do outro, então eu vejo sim um jogo com possibilidades para gols, e eu gosto dessa odd. O que eu vou fazer? Ao vivo, 5, 10 minutos de jogo em alta intensidade, eu vou tentar pegar o mais de 1,5 gols com uma odd acima de 1,60, 1,70. Tabela de probabilidades, mercado de gols, mais de 1,5 gols, 80%. Com relação aos escanteios, o Inter tem 4,9, Fluminense 5,3. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0, fique esperto no canto asiático, canto limite. As duas equipes produzem muitos escanteios no final do primeiro tempo. Inter, 80%,
Fluminense também 80%. Com relação aos cartões, é um jogo decisivo, é Libertadores, o Juizão tem uma média de 4.9, Inter 3.4, Fluminense 2.3, pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Fechado? Baita jogo, e eu vou falar, hein? Pelo que eu assisti até agora, quem sair daqui, muito provavelmente, deve levantar o caneco. Até porque o jogo do Boca e Palmeiras foi um jogo muito mais amarrado, né? Futebol vistoso, eu gostei de Inter e Fluminense, com todo respeito ao Palmeiras e o Boca. Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Novamente, hoje, eu vou deixar um bilhete aqui no YouTube e eu vou deixar um outro bilhete de Champions League lá no Instagram. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, chega junto, lá também é a sua casa e pelo Insta a gente solta tips gratuitas diariamente. Chega junto, não marca bobeira, o nosso Insta tá aqui embaixo na descrição. E outra coisa, né? Tem jogo de Champions, tem Libertadores, tem Sul-Americana, muitas oportunidades. Você ainda não faz parte do nosso grupo VIP? Tá marcando bobeira. Por apenas R$19,90, que é disparado o melhor custo-benefício do mercado, você recebe um grupo VIP completo. Duplas e triplas, que são as pré-lives, temos também mercado de gols, entradas ao vivo, mercado de escanteios, a gente opera pra caramba, cartão, finalização e muito mais. Não faz parte? Eu vou deixar o link aqui embaixo, clica lá, chega junto, tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, fica tranquilo, testa por 7 dias, não gostou, pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro, mas eu sei que você vai gostar e você vai evoluir pra caramba, principalmente quem está começando. Time, o que eu montei aqui pra gente na Champions? Vamos lá. Atlético de Madrid e Feyenoord. Atlético de Madrid, empate anula. O time espanhol só não pode perder. E no jogo entre o Leipzig e o Manchester City, mais de 1,5 gols. Pelo menos 2 golzinhos na partida. Se isso aqui der certo, odd de 1,54. Sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram? Deixa eu ver. Muito obrigado, ajuda demais e é de graça. Se puder, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Valeu, fui!